Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos mais uma vez para dar continuidade com essa aula de Android com PHP. Nessa aula, inicialmente vou fazer uma visão geral aqui sobre a biblioteca Voliver, será bem rápida, e depois iremos passar para a codificação, o início da codificação da implementação que é necessário fazer para utilizar a biblioteca Voliver. Então nós temos aqui a biblioteca, ou a página da biblioteca, que na última aula a gente importou essa biblioteca. Então nós temos aqui algumas opções que você pode estar consultando para você visualizar os exemplos. Então, o que nós iremos fazer? Nós temos aqui nessa opção enviar uma solicitação simples que tem um exemplo demonstrando de como que se utiliza essa biblioteca. Então, há diferentes formas. Você pode fazer uma requisição simples que vai retornar uma página HTML, você pode fazer uma requisição que vai retornar um JSON para o seu projeto. Então há N forma de você tratar os resultados. Da maneira mais simples aqui, utilizando aqui a linguagem Java, você precisa criar aqui um objeto do tipo request_QA, que é responsável por iniciar e registrar e despachar essas requisições. Você tem aqui a URL no qual você vai estar acessando, e nós temos aqui um objeto do tipo string request. Há outros tipos também e você pode customizar esses objetos. Então aqui é passado no construtor da classe o método, o verbo HTTP que você quer utilizar para realizar a requisição, neste caso que está utilizando o get, e é passado aqui a URL no qual você vai realizar a requisição. E há aqui dois métodos para você tratar os retornos, que aonde você retorna caso tenha aqui algum sucesso durante a sua requisição, que seria aqui a resposta, e temos aqui no qual aonde acontece algum erro, problemas de conexão, ou não foi possível acessar o servidor, alguma coisa do tipo. Então, quando você tem alguma requisição que retornou com sucesso, é esse método aqui, onResponse, que vai trazer para você o resultado de acordo com o tipo apropriado. Então, você pode definir tipos apropriados, desde que você customize a sua classe de requisição no seu projeto. Então, depois que você criou aqui a classe de requisição, você criou aqui o seu objeto, e para poder realizar a requisição, você deve registrar a sua requisição no objeto do tipo request_QA, pois é ele que vai realizar e despachar essa requisição para um servidor que você definiu aqui na sua URL. É bem simples a sua utilização. Eu gosto de utilizar essa biblioteca pela sua simplicidade e facilidade de se utilizar. A gente não pode esquecer também que é necessário adicionar uma permissão de internet para você poder ter acesso à biblioteca. Como ele vai fazer uma requisição HTTP em um servidor externo, então é necessário ter essa permissão no seu aplicativo. Então aqui eu tenho uma explicação de como que é feita essa requisição. Temos aqui uma imagem ilustrativa dessa requisição, no qual aqui é adicionado na fila de prioridades da requisição, é despachada para o seu servidor, e depois a resposta retorna aqui os dados que você vai tratar no seu aplicativo. E também é possível que também cancelar uma requisição já realizada. Bem, então aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Tem vários exemplos aqui como configurar uma classe do tipo request_QA. Você tem aqui várias implementações, vários exemplos que você pode estar utilizando. O que a gente vai estar utilizando aqui, a gente vai utilizar o padrão Singleton para que nós possamos ter uma única referência dessa classe aqui, tá? Você pode criar várias referências dessa classe no seu projeto, mas é interessante que você tenha somente uma única referência, tá? Então, na própria documentação ela recomenda que você faça uma classe utilizando aqui o padrão Singleton. Então aqui nós vamos utilizar como exemplo esse exemplo que é colocado aqui na página.
para que nós possamos estar registrando e despachando essas requisições. Lógico que há mais outras implementações que eu vou fazer com vocês. Então, nessa parte inicial aqui foi mais uma explicação rápida do que a gente vai estar fazendo, como que a gente vai estar implementando. E tem aqui também a implementação personalizada, que você pode estar fazendo também, que é o que a gente vai fazer futuramente nas aulas. Você customizar uma classe responsável por realizar uma requisição, que nesse caso a gente vai trabalhar com um formato JSON. Então vejam só que ela herda aqui da classe request, que é a par de todas as classes de requisição, e você pode customizar a sua requisição de acordo com da maneira que você desejar. Então vai ser dessa maneira que eu vou estar fazendo com vocês. Então vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos implementar a nossa classe de requisição. Estou aqui com o Android Studio aberto. Vamos aqui criar uma classe no Android Studio para que nós possamos implementar o padrão Singleton no nosso projeto e para que nós possamos utilizar o vôlei da maneira adequada. Então será bem simples aqui a implementação. Eu vou criar aqui uma classe, de maneira bem simples, que eu vou chamar aqui essa classe de vôlei request QE, e vou implementar as funções necessárias para essa classe. Então, para isso a gente vai declarar aqui alguns objetos, alguns estáticos e outros não. Então, quando eu quero utilizar o padrão Singleton, então é importante que a própria classe crie a sua própria instância. Então, a gente não vai instanciar diretamente no código a classe vôlei request QE, pois a gente vai ter aqui alguns objetos que vão ficar com a sua instância ativa ao longo do ciclo de vida da nossa aplicação, que neste caso aqui também será aqui a classe vôlei request QE. Então a gente precisa criar aqui um atributo estático. A gente declara aqui dentro da própria classe um objeto do tipo vôlei request QE e vamos chamar aqui de instance. E a gente precisa também declarar uma referência da classe request QE. Então, nesse caso aqui, para importar de maneira automática, basta selecionar a classe que automaticamente que o Android Studio vai importar para você. Vamos chamar aqui de request QE. E também vamos criar aqui um outro atributo estático do tipo context, pois quando a gente for criar a instância da classe vôlei request QE, a gente vai precisar de uma referência dessa classe aqui. Então a gente vai criar um método estático conforme aqui no exemplo. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Aqui, a gente vai fazer dessa maneira. Então só que a gente precisa de um atributo desse aqui, estático, para ter como referência e utilizarmos dentro do nosso projeto. Então vamos lá. Aqui eu tenho que importar também, context ctx. Precisamos aqui de um construtor privado, ou seja, esse construtor privado para a gente poder garantir que essa nossa classe ela não será instanciada diretamente via código, utilizando o operador new, ou seja, essa própria classe que vai ser responsável pela sua própria instância. Context. Agora vamos colocar aqui, ctx recebe context. Agora vamos criar o método responsável por criar a instância dessa classe, que vai ficar da seguinte maneira: ele deve ser público e também estático. Vamos utilizar aqui a palavra reservada synchronized, pois ela vai garantir que quando a gente estiver trabalhando com threads, o código que for criado utilizado nesse método, a thread não interfira nesse código. Então é muito importante, quando a gente tem algum processo que vai utilizar thread, a gente utilize o método synchronized. A palavra reservada synchronized. Vôlei
requestQE getStance. Vamos passar aqui como parâmetro do método um objeto do tipo contest também. E vou verificar que se a instância da classe for igual a nulo, então eu crio uma instância da classe volley requestQE e passo como parâmetro o construtor da classe o objeto do tipo contest. Se já tem a instância criada, basta eu simplesmente retornar a instância da classe. Então é dessa maneira aqui que a gente cria, faz uma classe utilizando aqui o padrão singleton. Agora a gente vai criar um método que vai ser responsável por criar uma instância da classe requestQE. Então esse método aqui será utilizado após a criação dessa classe. Então vamos criar aqui public requestQE get requestQE. Vejo que o Android Studio já vai dando aqui sugestões para o nome do método. Vou utilizar esse mesmo nome aqui e vamos fazer da seguinte maneira: se o objeto requestQE for igual a nulo, eu vou criar uma instância desse objeto. Então vai ser requestQE recebe volley.new requestQE. Então esse método aqui vai ser responsável por criar uma referência da nossa classe responsável por registrar e despachar as requisições. ctx.getApplication. Estou pegando aqui o contexto da aplicação. Return requestQE. Então veja só que é uma implementação bem simples. Agora a gente vai ser preciso registrar o método responsável por adicionar, registrar as nossas requisições e também por cancelar as requisições. Então primeiro a gente vai implementar aqui o método responsável por registrar as requisições. Então será feito da seguinte maneira: public, eu devo definir aqui o tipo genérico para o método, pois a gente não sabe quais que vão ser os tipos de requisições que a gente vai estar utilizando, que pode ser no formato JSON, que pode ser no formato string, pode ser, nesse caso vai retornar uma página HTML. Então é importante que você deixe esse método genérico, tá? Pois você não sabe como que vai ser a implementação da sua classe request. Add to request QE. Então request, vamos selecionar então aqui a própria classe request do Volley já pede aqui um tipo genérico, ela é do tipo generic. Então pois você vai implementar a sua classe de acordo com o tipo que você precisa. Então, por ser uma classe genérica, então você vai especificar qual que vai ser o tipo que ela vai estar retornando. Então a classe request ela pede isso durante as suas requisições. A gente vai implementar isso mais à frente e vocês vão observar como será a sua implementação. E vamos colocar aqui, ó, get request QE.add rec. Então aqui eu estou registrando a minha requisição. Então ele vai chamar esse método, vai criar a instância dele se não tiver sido criada do objeto requestQE e vai registrar essa minha requisição. E por fim nós vamos implementar o método responsável por cancelar essa minha requisição. Só que quando a gente quer cancelar uma requisição, a gente precisa ter alguma informação associada a essa requisição. Então a gente vai criar aqui, ó, um atributo privado, vamos colocar ali público, que vai ser responsável por identificar essa minha classe. Então, para quem já programa há bastante tempo com Android, vê muito esse atributo do tipo estático
declarado em uma classe Java, principalmente quando a gente quer trabalhar com log. A gente cria aqui um atributo, uma constante na verdade, chamada tag, que contém o nome da classe, tá? Ou seja, isso aqui vai simplesmente identificar a minha classe que eu estou utilizando, possivelmente para log, e neste caso aqui para a gente associar a requisição que a gente está chamando e posteriormente a gente cancelar essa requisição utilizando essa constante aqui. Então essa constante aqui será o nosso identificador para a nossa requisição. Você pode colocar qualquer outro nome, tá? Não tem problema, mas como a gente está utilizando como uma requisição simples, a gente não vai ter que filas de requisições, a gente não vai estar especificando uma requisição específica, então a gente vai utilizar essa mesma constante. Então aqui nós vamos colocar aqui, ó, neste método que a gente acabou de criar, toda vez que a gente vai registrar a requisição, a gente deve definir para a minha requisição qual que vai ser essa associação que eu estou fazendo com ela. Então vejam só que tem um método chamado setTag, que seria aqui uma etiqueta, né, um identificador para essa requisição. Veja só que ela é do tipo object. Então vou colocar aqui tag. E agora eu vou criar um método responsável por cancelar essa minha requisição, que também será de uma maneira bem simples. Public void cancel request. Aqui eu vou colocar aqui, ó, nesse método, verificando se a minha requisição request QE, a minha requisição não, o meu objeto do tipo request QE já foi criado. Se for diferente de nulo, então eu posso cancelar a minha requisição. Request QE.cancel e passo a minha tag, ou seja, o objeto que identifica essa minha requisição que foi criada. Então, esse aqui, caso você queira cancelar a sua requisição, então basta utilizar este método aqui. Então, aí você também pode criar métodos que vai ter, você mesmo pode criar a sua tag. Você poderia, por exemplo, fazer dessa maneira aqui, ó, criar uma cópia desse método aqui, né? Criar aqui um atributo do tipo object chamado tag e passar aqui, ó, a tag como parâmetro, tá? E você pode agora simplificar esse método aqui, ó. Eu poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Aproveitar esse request QE aqui, tag hack. Pronto, ficando dessa maneira assim, tá? Então dessa maneira você tem duas versões do método para situações diferentes. E eu posso também fazer a mesma coisa com cancel request, já que eu estou criando uma tag para o meu método, então eu posso replicar aqui este método, passando aqui como parâmetro a tag que eu associei com a minha requisição, e passar para essa minha tag aqui, ó, ao invés do tag, que é a minha constante, assim. E vou aproveitar também a implementação desse método aqui, tá? Então vejam só que simplificou aí, a gente criou formas diferentes de tanto para poder registrar a minha requisição para que vai ser despachada, como para cancelar essa minha requisição. Então isso daqui já é o ideal para que a nossa aplicação funcione para realizar aí as requisições no servidor PHP. Nas próximas aulas que eu irei implementar uma classe chamada usuário controller, que vai fazer essas requisições aqui na nossa aplicação em Android. Ou seja, eu vou mapear essa classe aqui com os métodos inserir e logar para que nós possamos fazer essa requisição no nosso servidor em PHP, na nossa aplicação, utilizando aí o Slim Framework. Então é isso que essa classe aqui que eu queria demonstrar para vocês, como implementar ela, já que ela é o ponto base
para o nosso aplicativo. Sem ela a gente daria para implementar o nosso software, mas eu quis fazer ela primeiro sem ter que ficar implementando essas opções aqui de maneira separada. Fazer isso aqui primeiro, você de maneira separada, e depois fazer uma classe singleton. Então a gente já deixa pronto para o nosso projeto. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pois vou estar terminando ela por aqui. Se vocês gostaram, curta o canal, curta o vídeo, compartilhe aí e deixem as suas dúvidas nos comentários, que na medida do possível eu irei tentar responder. Então aquele grande abraço e até a próxima aula.